Fala, jogador de Clash, beleza? Se você já perdeu uma partida e saiu pensando, não é possível, essa carta é roubada, então esse vídeo é pra você. Porque hoje a gente vai falar daquelas cartas que simplesmente mudam o jogo, que quando aparecem do outro lado da arena já fazem você suspirar, fechar o olho e pensar, lá vem problema. Nesse vídeo, eu separei as 12 cartas mais roubadas do Clash Royale, aquelas que dão valor demais, pressionam o tempo todo e muitas vezes decidem a partida sozinhas. Algumas são óbvias, todo mundo odeia, outras parecem normais, mas nas mãos certas viram um pesadelo. E claro, tudo isso com base no que realmente acontece no jogo, no meta, nas arenas e no que a comunidade vive reclamando há anos. A última é a mais irritante. Então se você quer entender por que certas cartas são tão fortes, como elas dominam o jogo e porque a Supercell vive tentando balancear mas nem sempre consegue, fica comigo até o final, porque esse vídeo vai abrir seus olhos. E já aproveita agora, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, para continuar recebendo vídeos de Clash Royale feitos com carinho, direto ao ponto e pensados especialmente para você que curte o jogo de verdade. E aproveita e comenta qual dessas cartas você acha mais roubada do jogo. Agora sim, bora pra lista. A gente começa com aquelas cartas que, quando entram na arena, já mudam completamente o ritmo do jogo. São cartas que não precisam de muito suporte para funcionar e que, se o oponente errar uma única defesa, o prejuízo é gigantesco. Não é exagero dizer que muitas partidas são decididas só pela presença delas no deck. A primeira delas é o Gigante Elétrico. Essa carta é simplesmente um terror para quem não tem resposta certa. Ele pune qualquer tropa que encosta nele, reflete dano, caminha lentamente absorvendo tudo e ainda força o adversário a gastar muito elixir para segurar. Em muitos casos, quem usa o Gigante Elétrico só precisa de um suporte básico para chegar na torre e causar um estrago absurdo. Outra carta que decide jogo sozinha é o Balão. Não importa a arena, se você vacilar um segundo, a torre cai. O balão é roubado porque ele ignora quase tudo e vai direto no objetivo. Um único ataque já tira uma vida enorme da torre, e quando ele explode, o dano final ainda pune quem defendeu mal. É aquela carta que obriga o oponente a ter resposta específica, senão é derrota certa. O Corredor também entra fácil nessa lista. Simples, rápido e extremamente eficiente. Ele custa pouco elixir, pressiona o tempo todo e força o adversário a defender sem parar. Mesmo quando não chega na torre, ele gera valor, puxa cartas e abre espaço para outras jogadas. Por isso ele aparece em tantos decks fortes e nunca sai do meta. E para fechar esse primeiro bloco, temos o Golem. O Golem é o clássico ou você para, ou perde. Quando ele começa a caminhar, todo mundo sabe que vem coisa pesada atrás. Ele tem muita vida, causa pressão absurda no final da partida e obriga o oponente a gastar tudo para tentar segurar. Se a defesa falhar, a torre simplesmente desaparece. Essas cartas são consideradas roubadas porque não perdoam erro. Um deslize, uma defesa atrasada ou uma rotação errada, e a partida já começa a escapar do controle. Agora a gente entra em um tipo de carta que irrita ainda mais. Aquelas que você usa para defender, e de repente estão do outro lado da ponte causando pressão. Essas cartas são consideradas roubadas porque entregam valor demais de elixir e transformam defesa em ataque com muita facilidade. A primeira é a P.E.K.K.A. quando ela entra para defender, praticamente nada passa. Ela derrete tanques, segura pushes inteiros sozinha e ainda sobra vida suficiente para virar um contra-ataque perigoso. Se o oponente não responde rápido, a P.E.K.K.A. chega na ponte e obriga mais gasto de elixir, o que muitas vezes decide a partida no detalhe. A Valkyria é outra carta absurda nesse sentido. Ela custa pouco para tudo que faz. Limpa tropas, segura pressão, gira rápido no deck e ainda caminha firme em direção à torre. Em muitos decks, a Valkyria resolve ataques inteiros sozinha e ainda força uma resposta do outro lado, o que dá controle total da partida para quem sabe usá-la bem. E não tem como deixar de fora o Mini P.E.K.K.A. mesmo sendo uma tropa simples, ele causa um dano insano por um custo relativamente baixo.
Ele para tanques, elimina cartas caras em segundos, e se o adversário ignora, ele chega na torre causando um estrago gigantesco. É aquele tipo de carta que parece normal, mas entrega um valor absurdo quando bem posicionada. O que torna essas cartas roubadas é justamente isso. Elas não servem só para defender. Elas economizam elixir, sobrevivem ao ataque e obrigam o oponente a gastar ainda mais para evitar um contra-ataque. No Clash Royale, isso é praticamente meio jogo ganho. Agora chegamos nas cartas que custam pouco elixir, mas conseguem causar um estrago psicológico enorme. São aquelas cartas que parecem inofensivas, mas quando mal defendidas fazem você perder torre, perder elixir e perder a paciência. Justamente por isso, muita gente considera essas cartas roubadas. A primeira é o Barril de Goblins. Essa carta é simplesmente um teste de reflexo e leitura de jogo. Se o oponente não tiver feitiço na rotação, a torre toma dano na certa. E o pior é que o barril custa pouco elixir, gira rápido e força respostas o tempo todo. Mesmo quando é defendido, ele já cumpriu o papel de puxar feitiço ou abrir espaço para outro ataque. Outra carta extremamente irritante é o Canhão. Apesar de simples, ele entrega um valor absurdo pelo custo. O canhão puxa tanques, atrasa pushes, quebra ataques caros e ainda gira muito rápido no deck. Em muitos confrontos, ele simplesmente anula cartas de custo alto e deixa o oponente sem saber o que fazer. O que torna essas cartas roubadas não é o dano bruto, mas o impacto que elas causam no ritmo da partida. Elas forçam erro, quebram a rotação do adversário e fazem você gastar mais elixir do que deveria. No Clash Royale, isso é uma vantagem enorme, principalmente em partidas equilibradas. Esse tipo de carta divide muita opinião. Tem gente que acha fraca, tem gente que odeia enfrentar. E geralmente, quem acha fraca é porque não sabe usar direito. São cartas que, quando bem jogadas, entregam um valor absurdo e fazem a diferença em partidas de alto nível. A primeira é o Mineiro. Ele parece simples, mas é uma das cartas mais inteligentes do jogo. O Mineiro vai direto na torre, permite variação de posicionamento, pressiona sem parar e ainda serve como ferramenta de controle. Usado corretamente, ele vai desgastando a torre aos poucos, força defesas erradas e cria vantagem ao longo da partida. Por isso ele aparece tanto em decks competitivos e nunca deixa de ser forte. Outra carta que entra nessa categoria é a Tesla. Enquanto muita gente prefere estruturas mais óbvias, a Tesla surpreende. Ela fica escondida, aparece na hora certa e defende praticamente qualquer coisa. Além disso, custa pouco, gira rápido e se encaixa em vários decks. Nas mãos certas, a Tesla simplesmente trava o ataque adversário e dá controle total da arena. Essas cartas são consideradas roubadas porque recompensam quem realmente entende o jogo. Elas não ganham sozinhas, mas quando bem usadas, tornam a vida do oponente muito mais difícil. É o tipo de carta que mostra quem sabe jogar de verdade. Para fechar, a gente chega naquela carta que pode até sofrer nerf, buff, ajuste aqui e ali, mas nunca deixa de ser forte. É aquela carta que você sempre vê nos decks, independente da temporada ou do meta. E quando aparece do outro lado da arena, você já sabe que o jogo vai ser complicado. A carta que representa isso melhor do que ninguém é o Mega Cavaleiro. Ela pode se tornar um problema para a maioria dos jogadores, em diferentes partidas, em diferentes decks. Desde que chegou ao Clash Royale, ele virou sinônimo de pressão. Ele pula, causa dano em área, limpa tropas facilmente e pune qualquer ataque mal organizado. Além disso, é uma carta que se encaixa em vários tipos de deck, principalmente aqueles focados em contra-ataque. O que torna o Mega Cavaleiro tão roubado é o impacto imediato que ele gera. Uma defesa errada contra ele vira prejuízo na hora. Ele força respostas específicas, quebra ataques inteiros e ainda vira ameaça do outro lado da ponte. Não é à toa que a Supercell vive mexendo nessa carta, mas ela continua aparecendo com força no jogo. Por tudo isso, o Mega Cavaleiro fecha essa lista como uma das cartas mais roubadas do Clash Royale. Pode gostar ou não, mas ignorar o impacto dela no jogo é impossível. E se você chegou até aqui, parabéns!
Isso significa que você já sofreu na arena, já perdeu para carta roubada e sabe exatamente do que a gente está falando. Clash Royale é isso: estratégia, leitura de jogo e, às vezes, aceitar que certas cartas dão valor demais e mudam tudo em segundos. Claro, tudo depende do jogador, do deck e da situação da partida. Mas não dá para negar que essas cartas dominam o meta, forçam respostas específicas e muitas vezes decidem o jogo sozinhas. É por isso que elas geram tanta discussão e continuam aparecendo partida após partida. Agora eu quero saber de você. Qual dessas cartas é a mais roubada na sua opinião? Ou qual carta você acha que merecia estar nessa lista e não apareceu? Comenta aí! Se esse vídeo te ajudou, te fez pensar diferente ou simplesmente te representou como jogador de Clash, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar recebendo vídeos de Clash Royale feitos com carinho, sem enrolação e direto ao ponto. Obrigado por assistir até o final. A gente se vê no próximo vídeo. Boa sorte na arena e que o Elixir esteja sempre do seu lado.